Olá, olá! Muito boa noite para você que está chegando aqui para mais um Gazeta Esportiva que está na sua tela com tudo que você precisa saber do esporte nacional e internacional. Comigo, Marina Buffon, aqui no estúdio, está esta dupla de peso. De um lado, grande jornalista, grande amigo, maravilhoso, Thiago Salazar. Palmas para ele! Boa noite. Vocês não sabem o que eu aguento. Você não sabe o interesse dela nesses elogios, mas tudo bem. Boa noite, Marina. Tudo bem com você? Não quero Pablo. E do meu outro lado, esse sim, gente, merece todos os aplausos do mundo. Nosso sim. tetracampeão, Paulo Obrigado, Sérgio. Mano. Boa noite a todos vocês. Tá bem, Vocês não sabem o que eu aguento. Eu não só. Toda a redação aguenta com o Thiago Salazar, tá? Vocês não sabem, gente. Vocês gostam quando a redação manda a escala e tá lá, Salazar, redação. Nossa, é um parto, ó. Mas além de falar muito com Salazar e Paulo Sérgio aqui hoje, a gente vai falar também sobre um gigante europeu que está querendo tirar mais um garoto do Palmeiras. O Alexandre Silvestre vai contar daqui a pouquinho pra gente quem é esse atleta que pode ir embora. Ô, Silver, tá bravo? Tá bravo? Tá com cara de bravo aí na Nossa. frente da academia de futebol. Ah, bom. O que é isso, gente? Que isso? Só tem maluco nesse lugar. Tem Que também um emocionante vídeo de despedida. Ah, era uma bomba. Ah, entendi. Pô, você tem não também. entende, né? Não, eu não. Ah, Marina, você Silvestre nunca jogou é verdade. imaginação, cara? Ah, já joguei, já. Tá, eu pequei nessa, gente. Tem também um emocionante vídeo de despedida do Rodrigo Nestor do São Paulo, que tá indo lá pro Bahia, além de um atleta do Coritiba, que o Tricolor tá de olho. A gente também vai trazer as informações apuradas aqui pelo querido Thiago Salazar no Corinthians. O Romero renovou o contrato, hein? E tem também derrota do Santos, goleada, hein? No jogo treino hoje, de manhã lá no CT, gols da Copinha, jogos da Europa e muito mais. Mas antes, diz o quê? Dicas. Boa. A gente está de volta por aqui. Dois jogadores que foram muito importantes no Palmeiras estão com um futuro incerto no clube que a gente veio falando aqui nos últimos dias. Mais tarde o Silvestre vai atualizar a situação do Rony, mas a gente faz uma enquete para saber a sua opinião aí em casa. Então bora lá. Quem tem mais condições de dar a volta por cima no Verdão? Rony ou Zé Rafael? Para participar da enquete é só você entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar a sua opinião, tá bem? Agora eu quero saber de vocês aqui, Paulo Sérgio, para você, desses dois que estão aí entre os negociáveis do Palmeiras, qual deles tem mais chance de dar essa volta por cima agora na temporada 2025? Bom, nós vimos aí que o Rony sempre foi uma peça importante nesse esquema tático do Abel. É lógico que a última temporada, com um jogo na semana, o jogador fica sem ritmo de jogo, mas é um jogador que, se tiver mais oportunidades, é um cara que pode dar a volta por cima. Você concorda, Salazar? Cara, eu acho, sinceramente, que a concorrência do Rony é mais tranquila, né? Sim, Disputa até com o Flávio porque o Lopes. Estevão vai embora no final O do Estevão vai mês. embora, o Flávio Lopes não é o supra-sumo, né, da posição. Agora o Zé Rafael briga com os caras no meio campo. Cara, já jogou muita bola, teve lesão, tá com dificuldade de retomar aquele grande momento dele. E, enfim, eu vou votar no Rony por causa da concorrência. Eu entendo que o Zé Rafael pode dar a volta por cima, eu acredito nisso. Mesmo com os Mas reforços? vai ser bem mais difícil. Eu acho Mesmo com os reforços, o Facundo chegou, o Paulinho chegou, independentemente de jogarem ali na mesma posição. Mesmo com os reforços, porque eu acho que o Rony ele pode se adaptar ao lado desses reforços. A posição do Zé Rafael, hoje no Palmeiras, cara, ainda mais se vier o Andrés, é uma posição muito complicada hoje no Palmeiras. E ele já, bom, enfim, difícil, né? É um trabalho aí de vidente aqui. Não, e outra mas coisa, eu voto no Rony outra também. coisa, Mar, aonde você vai buscar jogador de velocidade? Diante de todos esses do ataque, o único velocista é ele. Olha, E quando você precisa de um jogador... Só que ele brilhou mesmo no Palmeiras como centroavante. Então, mas sempre velocidade, fazendo facão. É um jogador de velocidade. Desses jogadores que estão aí, não tem nenhum. Não tem mesmo. De velocidade, apesar que o Paulinho... Não, o Paulinho não é tão veloz como o Rony. Ele é um cara de movimentação. Se movimenta bem, um mas cara não é lento, de veloz não é veloz como o Rony. Não, o Rony realmente. O Rony é muito rápido. Os outros jogos... Bom, enfim, difícil. Eu acho que os dois têm condição de dar a volta por cima. Só acho que a tarefa do Zé Rafael me parece um pouquinho mais ingrata.
Muito bem, você aí de casa então volta lá na enquete, participa também nas redes sociais, no nosso YouTube e vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve derrota de time grande e classificações de outros times da Série A. Então se liga no resumão da Copinha. Começando o nosso resumo da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma senhora goleada na Rua Javari. O Juventus da nossa querida Michele Gianella não tomou conhecimento nenhumzinho da Portuguesa Santista e fez 5-0, rapaz. O resultado classificou o moleque travesso pro mata-mata e eliminou a Briosa. Ô, dó! Em Guaratinguetá, o Grêmio venceu o Porto Vitória por 1-0 e carimbou vaga na próxima fase da Copinha. O Iago fez o único gol do jogo. Quem também está garantido no mata-mata é o Cruzeiro. O Cabuloso entrou em campo precisando no mínimo empatar para se classificar, mas venceu e pegou o primeiro lugar do grupo 13. Os gols do triunfo para cima do São Carlos foram marcados pelo Kaique Kenji e pelo Josefer. Já o Botafogo terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento. O Fogão venceu o Votuporanguense por 1-0 com esse golaço aí do Lucas Camilo. A surpresa de ontem da Copinha ficou por conta do jogo entre Zumbi e Flamengo. A equipe alagoana virou para cima do Mengão, que saiu na frente com o João Gabriel contra e está classificada para o mata-mata. Juan e Cauã anotaram os gols da vitória épica do Zumbi, que complicou o rubro-negro no grupo 23. O time carioca precisa vencer o São Bernardo na última rodada para não correr nenhum risco de perder a classificação. Então, né, Copinha, né, Paulo Sérgio, que tá aí sempre com grandes gols, grandes resultados e algumas zebrinhas também, né? Internacional de Porto Alegre, tá fora. Essas grandes equipes nessa fase não pode perder, até porque o investimento é muito alto. É muito alto a base desses times grandes. Tem jogadores hoje no Sub-20 aí, ganhando salários aí enormes. E não aí só você isso, pega... né? Investimento também de estrutura. O Inter tem uma estrutura que custa caro, uma excelente estrutura. Aí vem para uma copinha dessa e não traz resultado. Você tem a estrutura, você ruim. tem jogadores caros, você tem tudo isso. Você vai para a Copinha, você não cai na primeira fase. Não, assim. e o Flamengo perdeu para o Zumbi Futebol Clube. Não pode. Ainda mais essa fase, imagina as próximas fases, então vai sofrer? Ali tem uma pergunta no nosso GC. Zebras são mais normais na Copinha? São, mas não nessa fase, penso eu. Não deveria ser. Nessa fase não deveria ser. Eu não sei nem se dá para chamar de zebra, assim, é vergonhoso, é escandaloso. Um clube com a estrutura que tem um Inter, um Flamengo, enfim, ser eliminado antecipadamente, assim, não tem cabimento. Gente, isso aí, futebol. E outra coisa que é futebol também, olha só, o Santos disputou hoje pela manhã um jogo treino contra o Atlético de Minas Gerais e perdeu por 4-1 lá no CT Rei Pelé. A disputa teve 4 tempos de 25 minutos cada um. Nas 2 primeiras partes, os titulares do Peixe empataram por 1-1. O gol santista foi marcado pelo Guilherme depois do pênalti sofrido por quem? Pelo Soteldo. Quando a equipe foi trocada pelos reservas, o time mineiro se saiu melhor e fechou o jogo por 4-1. Pedro Caixinha escalou a equipe com os seguintes jogadores, a equipe titular, né? O Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, João Basso e o Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Rian, Soteldo, Wendel Silva e Guilherme. Gente, estamos no início de temporada, foi um primeiro teste, um primeiro amistoso ali, um primeiro jogo treino, mas Salazar, o que dizer aí desse primeiro... A gente não teve acesso ao jogo em si, né? A imprensa não viu, mas... Marina, para mim, zero juízo de valor. É um jogo treino de uma pré-temporada. O elenco do Santos claramente está se montando, a comissão técnica está chegando. Eu estive na coletiva de apresentação do Pedro Caixinha, em que ele fala até desse processo ainda de adaptação, tem funcionários chegando. O Santos está passando por uma reformulação, não é só de elenco, está mudando o elenco,
está mudando o grupo gestor ali, não no presidente, nada disso, mas chegou um CEO, mas saiu o auxiliar, saiu o preparador físico, saiu o preparador de goleiros. Aliás, que eu não sei muito por que o Arzu saiu, mas tudo bem. Mas assim, é muita mudança de toda uma parte estrutural, de comissão técnica, de quem vai liderar o departamento, além do elenco. Aí você chega, vai fazer um jogo treino, pô, não vai bem ali, a gente não teve acesso ao jogo, você sabe só do resultado, ver os gols ali. Vai criar um pré-julgamento? Será isso vai basear, isso vai balizar o que vai ser do Santos na temporada? Obviamente que não. Eu só entendo que o Santos precisa acelerar essa preparação. Por causa de tudo que aconteceu, eu entendo que o Santos está devagar demais. Mas criar juízo de valor sobre a goleada pelo Atlético, aí eu não vejo por aí. Cara, eu... Já é mais radical, né, Paulão? Eu sou mais radical até porque, cara, é Santos. É Santos, sim. Você não pode tomar 4 do Atlético de Minas. Você não pode. Por mais que o time titular empatou 1-1, né? Também vamos falar aqui que empatou 1-1 no primeiro tempo. E no segundo tempo entra o Bambuzinho. Bambuzinho tem que passar por cima. Bambuzinho tem que dar a cara e falar assim, pô, eu tô aqui porque eu quero jogar. Então aí o Bambuzinho entra, já toma 3, você fala, ih, cara, como que eu vou contar com esses caras? Aí você vai falar assim, o torcedor vai julgar? Julga. Lembra que nós estávamos conversando aqui desse torneio do São Paulo aí? Que vai fazer lá fora, que vai pegar Cruzeiro, vai pegar Flamengo? Irmão, primeira derrota já chega aqui, todo mundo... Mas aí e não vai, mas aí, Paulo, por isso assim, a gente vai assistir ao jogo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu cansei de cobrir jogo treino assim, pré-temporada. Se chegar lá, 4 tempos de 30, sabe? Às vezes nem é exatamente um jogo de futebol. Esse daí foram 4 de 25 minutos. Olha aí, tá vendo? Eu nem tinha essa informação. Ótimo, Marina. Já... Você percebe? Eu nem sabia disso. Mas 4 de 25 minutos. Que times de que maneira ele rodou esse elenco? Será que uma hora ele não falou, olha, não me interessa o resultado, eu quero botar só esses meninos aqui 25 minutos para ver, e dane-se o resultado. Ele pode ter feito isso. Eu entendo. Então, assim, mas o garoto que vai entrar, o garoto que vai entrar, Salazar, o garoto que vai entrar tem que jogar mais do que o titular. Tem que jogar mais que o titular. Pré-temporada, o atleta que está na reserva tem que correr mais, tem que mostrar mais e tem que ser mais. E aí, é lógico que tem muita coisa ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas é bom ficar esperto. De bate pronto, vocês reintegrariam totalmente o Soteldo? O Soteldo é um problema, viu? Eu negociaria o Soteldo. Eu também negociaria. O pessoal do Santos sabe como ele é. Eu negociaria. O Salazar mora ali embaixo. O Salazar sabe como é que ele é. A nossa enquete de ontem foi isso. A nossa enquete de ontem foi isso. Pessoal, mais de 80% votou que sim, reintegraria. O pênalti hoje, que foi o único gol ali, o pênalti foi sofrido em cima dele. O Guilherme converteu. Mas ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Aí vem no pacote. Mas a cabeça se não tiver boa... Grêmio nem cogitou segurar o Soteldo. Alguma coisa tem, né? Por que o Grêmio nem cogitou segurar o Soteldo? Vai procurar saber lá no Sul. Pois é. Vamos chamar José Paz aqui, não para falar de confusão, não. Vamos chamar José Paz, o homem de família aqui, para falar na telinha agora sobre o tricolor do Morumbis. Boa noite, Zé. A delegação do São Paulo já chegou lá nos Estados Unidos para a pré-temporada? Boa noite. Boa noite, Mar. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Já chegou sim. O São Paulo chegou ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, no horário aqui de Brasília, lá nos Estados Unidos, para essa preparação, para essa pré-temporada lá em solo norte-americano. E hoje já trabalhou lá na Flórida, que é o estado onde está o São Paulo, lá para essa pré-temporada de 2025. Trabalhou no período da manhã na academia do hotel onde está hospedado e agora no período da tarde o São Paulo foi para campo, lá para o complexo da ESPN, lá nos Estados Unidos, onde o São Paulo vai fazer a sua preparação, alguns jogos também, alguns amistosos lá nos Estados Unidos. Então tudo vai correndo dentro do cronograma, dentro do que foi programado aí para o São Paulo nessa pré-temporada lá nos Estados Unidos. Está tudo certinho, o grupo de jogadores vai ficando completo. E o Bobadilla, o jogador paraguaio, né, do São Paulo, ali, o volante do São Paulo, ele não foi com o elenco na viagem de ontem. Pegou influenza, ficou aqui no Brasil, fica até domingo aí em isolamento, depois no próprio domingo viaja, se tiver tudo certinho com ele, para se juntar ao elenco lá nos Estados Unidos.
Ontem o Rodrigo Nestor acabou sendo anunciado aí oficialmente pelo Bahia, né? O Bahia que conseguiu um empréstimo do Nestor para essa temporada de 2025, depois se ele atingir aí algumas metas bem fáceis de serem atingidas, então o Bahia tem que comprar o Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. Então o Bahia já anunciou o Nestor e o Nestor foi para as redes sociais, publicou um vídeo ali de despedida do São Paulo, alguns momentos muito emocionantes. O Nestor ele é formado na base do São Paulo, então a gente separou um trechinho desse vídeo aí que o Nestor publicou nas redes sociais, o São Paulo, todo mundo, os torcedores muito emocionados porque o Rodrigo Nestor é um jogador importante da história recente do São Paulo, marcou o gol do título da Copa do Brasil de 2023 e a gente vai acompanhar um trecho desse vídeo então publicado por Rodrigo Nestor lá nas redes sociais. Vamos conferir. Eu me imagino daqui 5 anos ter sido mais vezes campeão de São Paulo e ser um exemplo maior para as pessoas que me assistem. Esse é o recado que eu tenho. Se meu eu do futuro ver isso daí, é isso que você tem que se tornar. Se eu tô pronto não, né? Muita emoção de ver essa trajetória da forma que foi, né? Muito triste ter que ir, ter que sair, mas são ciclos, às vezes ciclos se encerram, mesmo que por um momento. Só gratidão a esse clube enorme e minha história com São Paulo nesse momento deu uma parada, mas quem sabe eu não volto. Vamos ver o que o futuro espera. Tá, então, Rodrigo Nestor, esse vídeo aí, ele tem quase 6 minutos, é bastante emocionante, revisita praticamente toda a história do Rodrigo Nestor no São Paulo, tá bem bacana, a gente acompanhou um trechinho aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, o Michel Araújo também foi lá pro Bahia, também foi anunciado oficialmente pelo tricolor baiano, esse foi em definitivo. O Bahia comprou junto ao São Paulo o Michel Araújo, que assinou o contrato com o tricolor baiano até 2028, a negociação toda girando em torno aí dos 17 milhões de reais. Tá certo, Marina? Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais um pouquinho aí de São Paulo. São Paulo segue ativo no mercado da bola, tentando reforçar as laterais aí do técnico Luiz Ubeldia. Isso é assunto para daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Falou, Zé. Beleza, então. Segura a informação aí que a gente vai falar sobre... Primeiro, começando com o Nestor. Eu assisti ao vídeo, o vídeo ele é bem longo, né, que publicou ontem nas redes sociais. O que vocês acharam aí dessa despedida, né? Principalmente a parte que ele fala, não estou pronto, né? Acho que eu não estou pronto para sair para outro clube. O que vocês acharam aí? Eu até entendo ele, cara. Eu entendo ele. Eu lembro que quando eu fui emprestado para o Novo Horizontino, eu também chorei. Porque eu comecei com 13 anos nas categorias de base do Corinthians. E aí você chega no profissional, fica pouco tempo, aí você vai para fora, você sair de São Paulo, ir para outro lugar é sempre muito difícil. E o Nestor, para mim, é um grande jogador. É um grande jogador, é um talento desperdiçado, porque bem utilizado o Nestor é jogador de seleção. Ah, calma. Eu tava concordando com tudo até agora. Não, mas pra mim é, cara, sabe? É um jogador, o problema do Nestor no São Paulo, tudo é culpa dele. Concordo. Tudo é culpa dele, cara. Não, qualquer coisa. Com tudo, só qualquer seleção coisa. que eu acho então, mas o que eu falei bem Seleção? É que ele se machucou, ele também teve alguns problemas físicos. Não, eu concordei com tudo que você... Tudo, sempre. Só a seleção que eu acho que ainda não. Mano. Não quer dizer que ele não pode chegar lá, eu só acho que por enquanto não. Então, mas o problema não foi bem utilizado. E aí os problemas de contusão, tudo. Mas é um jogador que, se der bem lá no Bahia, vai fazer um grande campeonato, uma grande temporada e não vai retornar, não. O que me chama a atenção é o seguinte, o São Paulo, a gente tem acompanhado aí as notícias do José Paes trazendo a questão do orçamento para os próximos anos. O São Paulo não vai ter muita grana para investir, para montar grandes elencos, está preocupado em controlar a dívida e tudo mais. Então, será que o São Paulo
tem condição de abrir mão do Nestor? É isso que eu falo, cara, se você não tem um grande poderio financeiro, você não vai reformular o elenco, você não vai trazer uma grande contratação e tal. E não é um jogador que custa abrir caro. mão do Nestor? Não é um jogador que custa caro. Cara, o Nestor já deixou muito claro quão útil ele pode ser para esse elenco. Quão importante ele pode ser para esse time. Concordo com o Paulo Sérgio quando ele diz que ele foi injustiçado muitas vezes. Acho que essas lágrimas têm muito a ver com isso. Sim. Porque ele é um cara dali, ele é um cara que gosta de onde está. Ele é um cara que foi decisivo no principal título do São Paulo aí dos últimos anos. Porque o São Paulo ganha o Tri Brasileiro, ganha a Sul-Americana, depois não ganha mais nada. Aí vem agora, ganha um Paulista e uma Copa do Brasil. O Nestor é decisivo nessa Copa do Brasil. Não só ele, mas ele foi decisivo nos 2 jogos contra um Flamengo favorito. Então, assim, abrir mão de um cara desse, um cara que já mostrou o quão útil ele pode ser, já mostrou o potencial dele, você está com dificuldade financeira, não tem muito poderio para contratação e você vai abrir mão do Nestor? Então, sim, me causa muita estranheza. Mas e só reforça a ideia. Reforça a ideia de que hoje já houve um desgaste. Parece que o São Paulo chegou à conclusão de que a relação está desgastada e tchau. Foi assim com o Casimiro, depois explodiu, e tantos outros que foram bem depois que saiu. Maicon, foi pro Grêmio. A gente lembra que o Michel Araújo ele foi vendido em definitivo, o Nestor foi emprestado, mas o Paulinho já acha que ele vai e não volta mais. Mas se for... explode no Bahia, não volta. Pode trazer retorno financeiro, tudo bem. Mas será que é isso que o São Paulo precisa agora? E ele precisa cumprir algumas metas, e essas metas são fáceis? Então vai... Vamos falar do Palmeiras agora, então? Porque parece que o Verdão vai ter problema e vai ter trabalho para segurar um dos destaques da temporada passada. Vitor Reis, um dos vencedores do troféu Mesa Redonda aqui de 2024, está na mira de um gigante inglês. E quem vai trazer essa informação para a gente é o Alexandre Silvestre. Silver, boa noite. Explica aí como é que está essa negociação. Tudo bem, querida? Boa noite para você, para os amigos da bancada, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes que acompanham o Gazeta Esportiva. Estou aqui na frente da Academia de Futebol, movimentação de entra e sai de carros, os jogadores deixando o treinamento, pré-temporada rolando. Antes de falar do Vitor Reis, quero confirmar a chegada de mais um patrocinador para a manga do manto alviverde, contrato de 2 temporadas, 2 anos com a Sil, cabos elétricos, que vai estampar a marca na manga, rendendo nesses 2 anos 11 milhões de reais a cada ano, se juntando à Sporting Bet, que vai ser formalmente apresentada segunda-feira no Allianz Parque. Estarei nessa empreitada também, comunicando aqui com vocês no Gazeta Esportiva. Então já de cara o Palmeiras larga com patrocínio de... Se Sporting Bet vai colocar no mínimo 100 milhões por ano e a Sil mais 11, são 111 milhões. Sporting Betting pode chegar a 170 com bonificações e tal. Então o Palmeiras já ampliando bastante o patrocínio na camisa, que antes era exclusividade das empresas da presidente Leila Pereira, totalizando foi Crefisa 80. Agora, nesse início de conversa, o Palmeiras já vai colocando 111 milhões no bolso e vai ter mais anúncio ainda pela frente, porque as propriedades da camisa ainda não foram totalmente vendidas, negociadas. Agora sim, por falar em negociação, vou falar de jogador. O Vitor Reis vai completar daqui a 2, 3 dias 19 anos, zagueiro da base do Palmeiras, cria da base, já se firmou na temporada passada, muito elogiado pelo Abel Ferreira e pudera, até porque o moleque joga bola mesmo, foi titular em várias partidas, desbancando os pilares da defesa em vários momentos, Gustavo Gomes e Murilo. Vitor Reis, multa rescisória dele é lá em cima, 100 milhões de euros para constar. Né? Agora o Palmeiras vende de 30 a 40 milhões, o Palmeiras vende. A notícia das últimas horas ou dias é de que o Manchester City está de olho, iria enviar proposta, quer contratar o jogador. Agora eu vou dar a exclusividade da minha informação apurada, a questão de minutos, para não dizer 1 hora ou 1h30. Representantes do City estão no Brasil e vieram ao Palmeiras negociar a contratação do Vitor Reis. A minha fonte é de primeiríssima grandeza, maior que ela talvez só a Leila, tá? E a negociação está rolando, ajustes finais, os valores não foram confirmados para mim, mas giram em torno de 30 a 40 milhões de euros,
contando bonificações. Claro que o Palmeiras vai tentar abocanhar um valor máximo possível, que talvez sejam esses 40 milhões de euros, o que configuraria na maior venda da história de um zagueiro do futebol brasileiro para o exterior, tá? Então a negociação está muito adiantada, os caras estão no Brasil negociando cara a cara com o Palmeiras a ida do Vitor Reis. Eu não consegui confirmar ainda, mas acredito que seja muito provável que o Palmeiras tente ficar com o Vitor Reis até a metade do ano, para que ele jogue o primeiro semestre aqui no Brasil, no Palmeiras, dispute o Mundial de Clubes e depois vá para o Manchester City. O Vitor Reis, diferentemente do Endrick e do Estevão, que precisavam completar os 18 anos para irem para a Europa, esse já tem 18, vai fazer 19. Então o Estevão vai embora depois do Mundial de Clubes, porque já terá os 18 anos e também o Palmeiras conseguiu ajeitar as coisas para o Estevão ficar. O Endrick esperou os 18 para ir e o Vitor Reis não precisa esperar. Então acredito eu que faça parte da negociação também a permanência por mais um semestre do Vitor Reis. Mas essa informação, que não era novidade para ninguém, Manchester City interessado no Vitor Reis, mas não é questão que a proposta vai chegar. Os caras estão aqui negociando frente a frente com o Palmeiras a contratação, algo em torno de entre 30 e 40 milhões de reais. Já já eu volto para falar do Rony. Mais um episódio hoje da novela Rony, no mínimo um mal entendido. Eu posso garantir para vocês que Rony e staff do jogador estão muito chateados com o que anda acontecendo nessa possível saída do Rony, que tem rejeitado algumas propostas. Já já eu falo. Ah, você jogou aqui pra gente ficar ansioso para saber desse negócio. Então segura aí, Silver, que a gente quer saber logo mais do Rony. Ih, ele quer falar? Tá bom, fala. Eu falei tanta coisa, se eu disse algo diferente em relação à negociação, os valores do Vitor Reis, eu quis dizer negociação girando entre 30 e 40 milhões de euros, ok? Perfeito, Silver. 30, 40 milhões de euros. Então vamos falar de Vitor Reis, que é essa informação então do Silver, que eles estão, né? O Manchester City, representantes estão aqui, Paulinho, para tentar negociar frente a frente por esse valor. E aí? É um jogador que, sem dúvida nenhuma, merece tudo isso. Até porque, pela temporada que vivenciou, tirando o Murilo, cara. E o Murilo, jogador de seleção brasileira. Ele deixou o Murilo no banco. Então, sem dúvida... Murilo ganhou o troféu Mesa Redonda. No ano seguinte, o Vitor Reis ganhou o troféu Mesa Redonda. E aí, o Vitor Reis, 30, 40 milhões, o Palmeiras tem que vender. Por esse valor aí, um zagueiro. E hoje em dia, no Brasil, aí, até as categorias de base do próprio Palmeiras, aí, tem zagueiros ali que podem ocupar esse espaço. E vai ser bom para ele também, né? E é um jogador que... sempre esteve nos planos do Abel durante toda essa temporada e sem dúvida nenhuma eu desejo tudo de bom para ele, se essa negociação for para frente. Gosto muito do Vitor Reis, joga demais, tem um grande futuro, se for para a Europa tem tudo para brilhar, como o Murilo do Corinthians, que saiu daqui, foi para a Inglaterra, se encaixou rápido, fácil, acho que ele vai se adaptar rápido. Para mim, ele passa essa impressão pela maneira como ele se adaptou ao time profissional do Palmeiras. Chegou... Parece que não sentiu nada. Você que estava jogando no estádio vazio, na base, tranquilo. Chegou, enfim, jogou como se estivesse no quintal de casa. Me parece um cara de cabeça no lugar, cabeça boa, consciente dentro de campo e sem problemas de lidar com pressão, expectativa, ansiedade. Me parece que se adapta fácil e rápido às situações. O valor, acho que não tem nem o que falar. O pessoal tem que entender que zagueiro nunca sai no valor máximo pelo que sai um atacante. Nunca vai sair um zagueiro pelo valor que sai um Estevão. Não adianta, isso é assim no mundo inteiro. De 30 a 40 milhões de euros, nós estamos falando aí, 40 milhões de euros, 240 milhões de reais. Assim, eu até prefiro esperar para ver se vai ser isso mesmo, porque até me choca um pouco. Eu estou achando o valor muito alto, mas... aliás, a gente também tem que saber o que é o valor fixo e o que é bonificação. O pessoal às vezes fala o valor total lá das bonificações. Qual que é o valor fixo? De quem? Do Paulinho? Quanto custou o Paulinho pro Palmeiras? 80, né? Acho que 18 milhões. Dava 80 milhões de euros.
Né? 18 Olha aí, ó. Se vende por 40, já pegam até a mais e já tem... Na verdade, acho que paga os dois, né? Paga tanto o Facundo Paga tudo. quanto o Paulinho. Sim, olha Se aí, ó. você juntar, se confirmar essa venda, vender por esse valor, e só reforçando a minha opinião, se for mesmo 30, 40, 35 milhões de euros, até se for menos, 28, eu acho que tem que vender. O valor é muito alto. Estamos falando em euro que está 6,2, se eu não estiver enganado hoje. Agora, se você soma, vende o Vitor, pega o valor dessa venda com a do Hendrick e com a do Estevão. E teve mais um, não teve? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, Estevão, Hendrick e se sair agora o Vitor. Cara, é um valor que Exorbitante. quitaria a dívida do Corinthians. Tem um caixa. Negócio Tem um absurdo. caixa. Absurdo, Tem um caixa é um pra absurdo. poder gastar. Dá para o Palmeiras a condição de manter a estabilidade, segurar o elenco e ainda ir atrás de contratações caras como a do Paulinho e a do Andrés. Então, assim, isso mantém o time sempre muito forte. Se for esse valor, acho que tem que vender. Só acho que a gente tem que esperar para ver se vai vir a proposta mesmo. Vamos ver aí, então, as cenas dos próximos capítulos. E vamos mudar a página aqui, porque o Corinthians anunciou a renovação de contrato do atacante Ángel Romero até o final deste ano. O paraguaio é o maior artilheiro da Neoquímica Arena com 38 gols e o maior goleador estrangeiro do Timão com 62. Vamos ver agora o que ele disse depois de ter assinado o novo vínculo. Fico muito feliz de estender o meu contrato pelo Corinthians, né? Todo mundo sabe o carinho pelo clube, né? Tudo que eu vivi aqui, tudo que passei aqui, né? Então, renovar esse contrato para mim é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios, né, com o grupo, então tomara que a gente possa conquistar alguma coisa esse ano, que com certeza a gente vai lutar para isso. Vai, Corinthians! O que é, Mariana, que você estava falando? Ele tá meio abatido, o Romero, não tá? Abatido? Que traíra. Não, ele é assim. Ele tá com uma cara de abatido, o Romero, né? Eu achei, Por mais pelo que o menos. cabelo dele tá tá espigado, o cabelo ele deve ser, espetado. né? Mas, como sempre, extremamente identificado com o Corinthians. Ídolo. Uma boa renovação, né, Tem Salazar? gente que discute, é ídolo, não é ídolo, é meio grosso, não é habilidoso. Cara, o Romero, para mim, indiscutivelmente é ídolo do Corinthians. Essa renovação estava no contrato já, uma renovação automática. Houve uma discussão porque o Romero queria 2 anos. O Corinthians bateu um pé de que ia cumprir apenas o contrato, 1 ano, discutiram o salário e tudo mais. Então, é isso. O Romero até o final de 2025 e sempre muito útil. O Mano Menezes uma vez usou uma frase que eu falei, olha só, é verdade. Questionam o Romero e tudo mais, mas ele falou assim, pode ver, todo ano você olha lá, quantos gols o elenco fez no final do ano? Fez X gols. Você pode ver que sempre tem uns 15, 12, 10, 13, 20 do Romero. E aí falou, o cara aqui, cara, ele sempre ajuda e se tá no banco não reclama. Pô. E é impressionante, se o time tá mal, ele Aparece. aparece, né? O time Decide tá mal, jogo, ele faz vai... gol do empate, faz gol da vitória. Agora imagine o time bem, né? Um cara Exato. que vai poder ajudar. E sem dúvida nenhuma, hoje você não pode arriscar mais em termos de contrato com um jogador de 32 anos. É isso, 1 ano. Isso aí, Perfeito, 1 ano, isso aí. rende, aí vai por mais 1 ano e tá lá, ele vai indo. Romero, todo mundo critica, eu tô indo, ele vai indo. É isso. E não temos só o Romero de novidades do Corinthians, né, Salazar? Você tem vários assuntos aí para trazer pra gente, então faz um resumo por favor. Bastante. Vamos lá. Você quer saber primeiro do Garro ou primeiro dos salários? Vamos do Garro primeiro? Garro. Isso. Desculpa pegar o celular, mas tudo está acontecendo aqui durante o programa. Eu estou em meio às apurações e a gente está ao vivo. A nossa reportagem conversou há pouco com Francisco Cuenca, que é o promotor do caso do Garro lá na Argentina, tá? E ele confirmou para a gente as informações dadas pela Bianca Molina, da TNT, deu isso com exclusividade, a gente acabou confirmando aqui o quê? O Nicolas, rapaz de 30 anos, que infelizmente acabou falecendo no acidente com o Garro. A polícia, as investigações e a polícia científica lá da Argentina, ela chegou a conclusões de que, segundo o promotor do caso, os exames apontaram que o Nicolas foram encontrados maconha, deu positivo, testou positivo para maconha e cocaína no sangue durante o acidente, depois do acidente ele foi, deu também 1,56 gramas por litro de álcool no sangue. Então a polícia já identificou com os exames de que a vítima consumiu entorpecentes, no caso maconha e cocaína, e também consumiu álcool. E que também ele estava
com a carteira vencida desde setembro de 2022. Então ele nem podia estar dirigindo. Ele estava com a carteira vencida desde 2022, consumiu drogas, consumiu álcool e estava sem capacete. Isso já havia sido confirmado antes. A única dúvida que fica ainda é se ele estava com o farol apagado, porque isso é uma alegação da defesa do Rodrigo Garro. Isso ainda não foi comprovado, as câmeras é que vão mostrar. Mas que ele estava sem capacete. E agora a novidade é essa, de que ele consumiu maconha, cocaína e álcool e estava com a carteira suspensa. Isso tudo a polícia já tem como confirmação e, repito, isso foi informado pela Bianca Molina na TNT, a gente confirmou com o promotor Francisco Cuenca, que é o promotor do caso lá na Argentina. É muito triste falar disso, por tudo que envolveu o Garro, mas principalmente porque faleceu uma pessoa, mas falando do caso em si, das investigações, com certeza isso vai facilitar na tentativa do Garro de sair absolvido dessa história toda, né, Marina? Na realidade, por mais que essas informações aí possam chegar ao ouvido do Garro, infelizmente vai ficar sempre aquele trauma do acontecimento. Né? Então, sem dúvida nenhuma, precisa ser feito um trabalho muito especial com o Garro hoje, porque é um acidente, é uma morte. Então precisa ter um amparo muito bom hoje. O Garro, até porque ele está fora de casa, né? Ele não está lá na Argentina, não sei se os pais dele vieram com ele, se ele está bem amparado, a quem está com ele, a família. Então o próprio clube vai ter que tratar muito bem essa questão aí. Complicado, né? Sim. Realmente muito complicado. E falando então do outro assunto, Salazar, dos salários, que você havia trazido ontem, né? Exato, a gente ontem explicou que, já avisamos ontem aqui que o Corinthians estava com dificuldade de fluxo de caixa. O que aconteceu, resumindo para vocês? O Corinthians ontem conseguiu pagar os salários dos funcionários e conseguiu no finalzinho da noite pagar o elenco feminino. Tá? O elenco masculino, o Corinthians não conseguiu pagar. Os salários e a imagem estão atrasados. A assessoria do Corinthians explicou que o elenco foi informado do motivo disso e tentou passar tranquilidade, explicando que na semana que vem o Corinthians pretende resolver essa pendência e até adiantar a imagem do mês seguinte. É uma intenção do clube, mas que nesse momento o elenco já está ciente de que os salários estão atrasados e o porquê os salários estão atrasados. Eu fui atrás da informação de bastidor, por que os salários estão atrasados. E aí vem uma informação exclusiva importante para o torcedor entender. Eu até falei ontem aqui, difícil entender, por que o Corinthians atrasou o salário se o Corinthians recentemente entrou com um regime centralizado de execuções na Justiça, que encerrou os bloqueios por 60 dias, né? Paralisou ali. Ninguém podia mais bloquear e cobrar o Corinthians por 60 dias para dar tempo do Corinthians respirar, ter fluxo de caixa e renegociar com seus credores. E aí você fala, se ninguém está bloqueando, se ninguém está tirando dinheiro do caixa, por que não tem dinheiro para pagar o salário? E aí veio a novidade. O Corinthians teve as contas bloqueadas. E aí você fala, mas por que tem? Como? Não está, né? A Justiça não... O que aconteceu foi o seguinte, o empresário André Cury, ele entrou na Justiça e ele acusa o Corinthians de fraude nesse regime de centralização de execuções, porque ele diz que há contratos ali, que, enfim, entende que o Corinthians acabou citando alguns contratos que não poderia nesse regime. A Justiça pediu para o Corinthians apresentar estes contratos. E a informação que eu tenho, eu estou lendo até porque eu estou conversando com os advogados, é o seguinte, ele acusa o Corinthians dessas fraudes nas execuções do que é referente às dívidas com ele, André Cury, tá certo? Porque o dinheiro que o Corinthians alegava que era para a Caixa Econômica Federal, uma parte voltava para o clube. Esse é o entendimento do André Cury. Então ele entrou na Justiça para tentar, pelo menos a parte dele, sair dessa centralização de execuções. E a informação que eu tive é que o Corinthians conseguiu manter esses bloqueios na esfera estadual. O André Cury encontrou essa brecha, os advogados dele vieram então na esfera federal e por isso ele conseguiu bloquear parte das contas do Corinthians. E é por isso que o Corinthians não conseguiu pagar os salários dos seus jogadores, porque teve esses valores bloqueados. Então, olha como é importante para o torcedor entender. Tava todo mundo... o dinheiro está no caixa. Como que não tem dinheiro para pagar? Não dá para bloquear as contas do Corinthians? Dá. O André Cury conseguiu. Foi isso que aconteceu e por isso que o Corinthians não conseguiu até agora pagar os salários dos jogadores. Essas brechas da lei, né? As brechas da lei. Acaba complicando todo mundo. É isso. Então, é um problemaço
que o Corinthians vai ter que resolver. Porque, tem alguma lembrando, previsão, a alguma Lei coisa? Geral do Esporte mudou. Na verdade, não mudou, né? Ela foi criada. E aí acabou alterando algumas coisas que a gente estava acostumado. Hoje, se o clube atrasar 2 meses de qualquer coisa, salário, imagem, qualquer coisa, se atrasar 2 meses, qualquer jogador já pode fazer o que o Mosquito fez, o que o Rojas fez. Vai para a justiça, não me pagaram, eu vou embora. Então, assim, é para se preocupar. No caso, né, só para também deixar claro, o pagamento ele deveria ter sido feito até ontem. Até ontem, meia-noite. Até ontem, meia-noite. Isso. Existe algum prazo, alguma coisa nas suas O que a apurações assessoria passou é de que o clube pretende, na semana que vem ou daqui a 10 dias, pagar o atrasado e adiantar a imagem do mês seguinte. Essa é a intenção entre uma semana e 10 dias. Foi isso que foi passado pela diretoria aos jogadores. Foram lá, sentaram com os jogadores e explicaram. Olha, aconteceu isso aqui, por isso que a gente não pagou, e a nossa ideia, pela nossa programação, é pagar daqui a uma semana, 10 dias dessa maneira. Ok? Não, tudo bem, o ano está começando, ok, tudo bem. Vamos esperar, porque uma coisa é falar, outra coisa é cumprir, porque aí, logo de seguida, eu consegui essa informação do bloqueio, que ninguém sabia, ninguém esperava, a gente entendia até que não era possível, mas o André Cury encontrou uma brecha no sistema e conseguiu bloquear a conta do Corinthians. Ó, vou chamar de novo o José Paes aqui, porque o São Paulo está de olho num destaque do Coritiba. Zé, revela aqui pra gente, você prometeu, hein? Quem é esse jogador que também desperta interesse do Galo, do Atlético Mineiro? Quem é? Natanael, né, Marina? Natanael, jogador lá do Coritiba, 23 anos, lateral direito, um cara que é formado no próprio Coxa. São Paulo tá de olho nele porque tá de olho aí, como eu disse na minha primeira entrada, em tentar reforçar as laterais aí desse elenco do técnico Luiz Ubeldia. Já trouxe o Enzo Dias, jogador que estava lá no River Plate, por empréstimo, esse é lateral esquerdo. Já tem um pré-contrato com o Wendel lá do Porto, que deve chegar no meio do ano agora de 2025 e tá atrás de reforçar a lateral direita com o Natanael. O problema é que o São Paulo fez uma proposta lá de 8 milhões de reais para contratar esse jogador, mas o Galo fez uma proposta financeira melhor e nesse momento está na frente para tentar contratar esse jogador. Inclusive o Natanael ele tem contrato com o Coritiba até o final dessa temporada, então no meio do ano agora de 2025 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para então sair lá do Coritiba e sair de graça. O São Paulo segue na negociação, segue confiante, segue tentando convencer o Natanael a vir aqui para o São Paulo, até porque o Rafinha foi lá para o Coritiba, né? O Rafinha estava aqui no São Paulo, é revelado no Coritiba, voltou para o time que o revelou e o Natanael então viria aqui para o São Paulo para jogar, quem sabe, na posição que o Rafinha deixou em aberto aqui. O Igor Vinícius deve ser o titular do São Paulo nesse início de temporada de 2025. E o Oscar já apareceu no BID, lá no boletim informativo diário da CBF. O Oscar que já está com o São Paulo lá nos Estados Unidos para preparação. São Paulo está treinando nesse momento agora lá na Flórida, apareceu no boletim informativo diário da CBF, o Oscar, e já pode então estrear pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Lembrando, cronograma do São Paulo. São Paulo jogaria dia 15 contra a Inter de Limeira pelo Paulistão aqui no Brasil. Esse jogo foi adiado, né? São Paulo tem jogo com o Cruzeiro lá na Flórida nessa mesma data, depois pega o Flamengo dia 19 também lá na Flórida. No dia 20 aqui no Brasil tem o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, segunda rodada do Campeonato Paulista, mas primeira para o São Paulo, porque o tricolor tá lá nos Estados Unidos. Tá certo, Marina? Devolvo para vocês aí, beijão, até amanhã. Valeu, Zé, beijo para você, bom descanso. Volto para vocês aqui. Eu não tive a chance de perguntar para vocês o que vocês acharam da contratação do Oscar no São Paulo. Eu já falei, fui muito criticado, inclusive nas redes aí, porque eu falei que é um bom jogador. E é um cara que vai ajudar muito essa equipe do São Paulo. Até porque, eu falei, eu acho que semana passada aqui, que ele traz uma motivação a mais para essa equipe. Né? Eu vi nas redes aí até ele abraçando o Lucas e tal. Então, é um jogador que pode acrescentar muito para essa equipe, trazendo essa motivação maior, trazendo um up. Agora, depende muito dos jogadores e manter o Zubeldia fazer um grupo ali que realmente vai dar conta durante todo o ano. Cara, eu acho que é uma grande incógnita, é um ponto de interrogação. São muitos anos, quase uma década aí, 7 anos, se não estiver enganado, na China. Isso é muito tempo, assim, muito tempo na China. Não dá para saber como é que vai ser esse retorno, essa readaptação, vai sofrer, não vai. Tem cara que volta e sai jogando, igual foi o Renato Augusto, nem parecia que estava na China. Tem cara que sente, tem cara que precisa de um tempo, então assim,
Não dá para saber. Sinceramente, para mim, o Oscar é um enorme ponto de interrogação. Vamos ter que aguardar para ver que o Oscar que volta. A gente sabe o Oscar que foi, mas não sabe qual é o Oscar que volta. Agora, nessa dúvida, eu tô com o Paulo Sérgio. Eu acho que é melhor ter uma dúvida com a esperança de ter um cara que pode mudar o patamar, que pode ajudar, que pode fazer uma dobradinha, que pode chamar a responsabilidade. O São Paulo vai entrar em campo e vai ter aquela expectativa. Pô, tem o Oscar, será que é aquele? Sim. E tudo mais. Então, assim, acho que é uma contratação válida, sim. Acho que é uma contratação que pode ajudar o São Paulo e acho que dá ao time uma esperança. Tem quem botar, tem quem apostar. O cara pode não corresponder, mas você tem quem apostar. Não é aquela coisa de você olhar e falar, meu Deus, e aí, quem que vai resolver? Quem que vai fazer? Quem que eu cobro? Traz um peso. Traz um peso pro time, sabe? Então, o time adversário, quando vê o São Paulo, fala, pô, tem o Lucas, tem o Oscar. Tem que tomar cuidado. É isso. Então é isso. Pode ser que ele não corresponda. O que eu falei, é um ponto de interrogação, que a gente sabe o Oscar que foi para a China e não sabe qual é o Oscar que volta. Vamos ter que aguardar, inclusive ter um pouquinho de paciência. Vai ser nos primeiros jogos do Paulistão, debaixo de 40 graus no interior, que ele vai resolver, entendeu? Então tem que ter um pouquinho de paciência e ver qual é o Oscar que volta. Mas eu acho que é uma contratação válida, sim. Muito bom. E agora eu vou chamar de volta aqui Alexandre Silvestre, que está nos devendo uma informação lá da Academia de Futebol. Silver, conta pra gente aí, explica, na verdade, a situação do Rony. O que teve de novidade de ontem para hoje? Não é de hoje, tá rolando um climão, né? Um climão entre o Rony e o Palmeiras. Posso garantir para vocês que o Rony e o staff do Rony estão muito chateados com o que está acontecendo. O Palmeiras está tentando vender o Rony de qualquer jeito. O Rony tem contrato por mais 2 anos, ganha um salário alto, mérito dele. Ninguém forçou o Rony a assinar nada, nem o Palmeiras a pagar o salário, jogue bem ou jogue mal. O Rony é um cara que entrega, já entregou muito. Trabalha normalmente, que eu saiba não dá problema, aí o Palmeiras quer se livrar do Rony. Então o que aconteceu hoje, no entendimento, visão da minha fonte, ligada diretamente ao Rony. O Rony sentiu que hoje foi um trabalho à parte aqui, como se ele tivesse feito um treino diferente em relação aos demais colegas na pré-temporada dentro da academia, depois dele ter recusado uma proposta do Fluminense, porque a proposta não chega no valor que ele ganha no Palmeiras. Então recusou, entende o lado do Rony, essa fonte, que o Palmeiras estaria fazendo uma espécie de jogar o Rony para escanteio, dar uma pressionada no Rony, para ele aceitar a proposta e ir embora do Palmeiras. Como se fosse uma pressão psicológica, digamos assim. Eu, obviamente, como preza o bom jornalismo, né, a ética jornalística, fui atrás do lado palmeirense da história. A informação oficial do Palmeiras é de que o Rony tem contrato, está trabalhando normalmente durante a pré-temporada. O fato dele ter ou não feito algum trabalho isolado, num grupo diferente em relação aos demais jogadores, é algo que nada tem a ver com questões extra-campo e são decisões apenas da comissão técnica. Está sendo liderada nesse primeiro momento aqui de pré-temporada pelo João Martins, que é o fiel escudeiro do Abel Ferreira, que deve chegar no final de semana das férias para assumir o time a partir de segunda-feira. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista na quarta da semana que vem em casa no Allianz Parque contra a Portuguesa, num clássico chamado de Clássico das Colônias, italiana e portuguesa. Então essa é a história. O Palmeiras não entende que o Rony treinou separado, tá tudo certo. O Palmeiras quer negociar o Rony, mas não entende que houve esse tipo de diferença em relação ao Rony, retaliação ou algo do gênero. Mas o Rony está se sentindo retalhado, sim. Obrigada, Silver. E antes da gente comentar aqui, vamos aproveitar e trazer já o resultado da enquete que tem a ver com essa situação. Quem tem mais condições de dar a volta por cima no Palmeiras? E a maioria respondeu que é com o Zé Rafael, com 77% dos votos, ou seja, 33% votou no somente. Eu concordo com a maioria, acabei de mudar meu voto, porque essa enquete tinha que vir depois da informação do Silvestre, caramba. Eu acabei de ter essas informações agora do Alexandre Silvestre, não estava sabendo disso, e meu voto seria do Zé Rafael, porque depois que o Silvestre falou, não tem nem como votar no Rony, caramba. Então, cara, olha a situação, como é que o cara vai dar a volta por cima desse jeito, gente? Já nesses bastidores mais, né? Cara, eu não acho legal isso. Eu não acho legal essa forma que
estão tratando os jogadores do Palmeiras. Até porque o Rony... Dudu já, né? O Dudu já saiu daquele jeito e ele mesmo falou que já tinha saído faz tempo. Mas Comissão técnica. Todo mundo já sabia que ele ia sair. Mas o Dudu teve uma postura dele ali também. Não, mas tudo Teve. bem, tudo bem. Não, tudo eu bem, digo assim, mas foi uma decisão da comissão técnica, deixou muito claro. Falou, o Abel não queria mais ele. Ficou muito claro. mais ele. E agora vão fazer a mesma coisa com o Rony? Aí vão fazer a mesma coisa com o Rony. É isso que eu tô falando. Essa é Não a dúvida. pode. É Não isso. pode. Se todo jogador do Palmeiras que fez história tiver essa postura aí na saída do atleta, não é legal. Não é legal pro clube, não é legal pro torcedor. Eu não gosto disso. Nem eu. Pois bem, passou rápido, hein? Você não quer mais o Rony, é isso? Não, eu tava falando que, por mim, se eu fosse, a Leila Pereira manteria Rony no time do Palmeiras. Eu também. Tá certo. Vambora. Eu também. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Boa, Mar. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta e agora vocês fiquem com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, tchau.